Pois bem, irmãos, nesta noite, no texto que nós lemos do livro do profeta Isaías, o versículo 29 do capítulo 40, o versículo 29 nos diz: dá vigor ao cansado. Aleluia. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nesta noite, eu quero poder trazer uma palavra para os nossos corações com este tema: vitamina espiritual para o fraco. Aleluia, Jesus. Devido, irmãos, nós estarmos passando por esta situação, né, não em todos os lugares, né, em todas os quatro cantos da terra. Na realidade, nós vamos ver que não existe, eu creio, até o momento a gente não tem esta explicação, mas eu acho que se não existe nenhum lugar nesse país que ninguém esteja passando pelo que nós estamos passando. Tá? E nós vamos ver que quantos estão abatidos, tristes, angustiados, fracos, sem força, sem ânimo, se encontram desesperados. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala, o profeta Isaías, ele nos traz esta palavra para nós desta noite, quando ele diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Há muitos que estão sem força e sem vigor. Vigor de quê, irmãos? Vigor de poder prosseguir, de poder caminhar, de poder glorificar o nome do Senhor. Ele está sem esse vigor. Por isso, nós podemos ver, quando a palavra do Senhor, ela nos alerta e nos traz, tá? E eu venho falar dentro deste tema, vitamina espiritual para o fraco. E nós vamos ver que na nossa vida secular, material, nós precisamos de alimento para o nosso corpo físico, porque sem nós nos alimentarmos, nós não temos força, né? Nós não temos força para andar, ou para trabalhar, ou para fazer alguma outra coisa. E a Bíblia, ela mostra que da mesma forma, a nossa vida espiritual, como está a tua vida espiritual? Talvez você tenha força material para fazer tantas coisas, né? Inúmeras coisas, mas a vida espiritual, né? Por isso, nós também podemos falar o seguinte, que há duas mortes, dois tipos de morte: a morte material e a morte espiritual. A morte material, depois que ela chega, acaba-se tudo. Não tem mais jeito. O destino é levar ao cemitério para ser sepultado. Mas a vida espiritual, existe uma solução para aquele que diz: eu estou fraco, eu estou sem força, eu estou sem vigor. Mas se ele se colocar diante de Deus, o Senhor vai fortalecer
a sua alma. Aleluia. E ele vai ter vigor para prosseguir servindo ao Senhor. Por isso, a palavra ela nos fala hoje, vitamina espiritual para o fraco. Você está forte ou você está fraco? Espiritualmente. Glória a Deus. Né? E até mesmo se você estiver fraco materialmente, do momento que você recebe força espiritual, também o seu corpo material ele também pode ter força também, né, para prosseguir caminhando. Então nós podemos ver, irmãos, que a palavra do Senhor ela nos mostra. O profeta Isaías, ele afirma que Deus dá vigor ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Só quem pode fazer isso é Deus. Né? E nós podemos ver que quando o nosso corpo está abatido, né? Debilitado, nós vamos ver que sem força, e precisamos tomar algumas vitaminas para fortalecer o nosso sistema, né? O nosso corpo físico, né? Então veja que assim nós podemos ver que vamos aprendendo a cada dia a palavra do Senhor através desta palavra, né? É um texto sagrado que nos mostra que nós temos de nos alimentar, né, o nosso corpo físico. E nós podemos ver que somente o Senhor possui, né, a vitamina espiritual para a nossa alma. E esta vitamina também, tá, somente Ele que pode dar. E o revigoramento físico espiritual para a nossa vida. O revigor. Somente Deus é que tem este poder para nos dar, né, esse revigoramento. Se você crê, né, na palavra de Deus, não é que, pô, não, eu estou crendo, você tem de crer na palavra. A Bíblia ela diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Então nós temos de tomar esta palavra para nós, né, porque a Bíblia ela diz que a palavra do Senhor tem poder. Isto aqui não é a minha palavra, é a palavra de Deus para nós. Então, se é a palavra de Deus, né, então veja que Deus ele vai fazer. Né? Deus ele vai fazer. E você irá glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você vai receber vigor. Você vai receber, a tua alma ela vai ser revigorada, né? Você vai receber algo grandioso, né, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós podemos ver dentro da palavra de Deus quantos homens de Deus que passaram por momentos difíceis e chegaram até o ponto em dizer que não aguentavam, que não suportavam. Então, meu amado irmão, minha irmã, não é apenas nós, mas a Bíblia ela diz que os profetas antes de nós sofreram também muitas aflições, passaram por muitas situações.
Mas a Bíblia ela nos diz que eles passaram, mas eles confiaram no Senhor e eles venceram. Glória a Deus. Então, nos dias que nós estamos vivendo também, se nós confiarmos no Senhor, certamente o Senhor, Ele nos dará força e nós vamos vencer. Louvado seja Deus. Então veja que Ele faz forte ao fraco. O Senhor, Ele faz forte ao fraco. Você está fraco? Se você crer, Deus Ele vai te fortalecer. Deus Ele vai te dar força. Né? Então veja que o nosso Deus, Ele faz forte ao fraco. Esse é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que nós pregamos. Em qualquer circunstância da vida, se você se acha fraco, mas o único que tem o poder para te fortalecer é Deus. Aleluia. Né? Nós vimos no livro de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28, Jesus, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está vendo? Você que está aí, é cansado e oprimido, o Senhor Ele quer aliviar o teu cansaço e a tua opressão. Quantos nos dias de hoje que estamos aí, que está passando esta situação, tem dito: eu não aguento mais esta vida, eu não suporto mais, eu não sei o que eu vou fazer mais. Então o Senhor Ele está dizendo: venha a Ele, busque a Ele, abre o teu coração para o Senhor, deixa Ele operar na tua vida. Aleluia. E talvez você já tenha até dito: mas para mim não tem jeito. Não tem jeito porque você ainda não abriu o seu coração totalmente para Deus. Você ainda não se desligou um pouco da terra, das coisas desta terra, tá? E ainda não se ligou com Deus. Você está mais preocupado com as coisas materiais do que se preocupar com as coisas celestiais. Então veja que a Bíblia está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, né? Porque o nosso Deus, Ele faz forte ao fraco. Ele quer te fortalecer, Ele quer te fazer forte. Mas você tem ido a Ele? Você tem se colocado na presença dEle? Por isso a Bíblia ela diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Você está oprimido por tanta coisa, né? Até mesmo por este vírus que aí está rodando, né? Em todo o Brasil, em todo o país, em todos os lugares. E isto tem te deixado oprimido. Né? Mas nesta noite, o Senhor Ele quer tirar esta opressão que tem te oprimido, que tem te afligido, né? Porque Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Aleluia. O Senhor, Ele tem o poder para fazer isso. Glória a Deus. Nós podemos ver, irmãos, em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 4 e ao versículo 8, o profeta Elias estava cansado e como nós vimos, né, esgotado tanto fisicamente quanto espiritualmente, e o Senhor lhe enviou pão. Aleluia, né? Então, este pão, né, que veio como uma vitamina, né, o pão, ele veio tão vitaminado, que com a força, né, daquele pão, Elias caminhou 40 dias
e 40 noites. Aleluia. Glória a Deus, até Horebe, o monte de Deus. Veja, está aqui o profeta Elias. Chegou o momento que ele se sentiu cansado, fadigado, né? Esgotado, tanto fisicamente, materialmente, porque aquilo que eu disse, se o ser humano, ele não, de manhã, ele não tomar um café, né, se alimentar de manhã, o café da manhã, tá, até o almoço, até meio-dia, ele está frágil, está fraco, porque o corpo dele físico, né, não tem tanta força, porque ele não se alimentou. Tá? Então Elias, ele estava nesta situação. Ele estava cansado, tanto fisicamente. Mas só que o cansaço de Elias não foi só fisicamente, mas também espiritualmente. Então as duas coisas praticamente andam junto. Se o crente, ele se cansa, né? Espiritualmente também o corpo físico dele vai se cansar. Por quê? Ele não, o espírito dele não pode sair dele para ir para a igreja. Tem de ir no corpo. Então aí o corpo já não está dando conta de ir para a igreja. Já não está dando conta de buscar a Deus. Então está cansado tanto fisicamente como espiritualmente. Então veja que Elias, ele passou por esta situação, mas Deus, né, quando a palavra ela nos mostra, né, se você for lá ler, nós não temos tanto tempo aqui, mas você depois pode ler aí, né, em 1 Reis 19, 4, 8, você vai ver lá a situação que Elias, ele se encontrava. Mas agora nós podemos ver que pelo Elias, né, ele clamou ao Senhor pelo seu fortalecimento. Ele clamou ao Senhor para ser revigorado, para ter força. Então, quando ele clamou ao Senhor, né, nós vimos aqui, irmãos, que veio o pão vitaminado, né? Vitaminado. Se você for ler lá, você vai ver que ele chegou no canto, tá? Ele parou, tá? Até dormiu, porque a fraqueza também dá sono. Mas quando ele se despertou, o anjo do Senhor foi lá e despertou ele, e estava lá o pão e água. Ele comeu o pão, bebeu a água, né? E ele recebeu o vigor, né? Então veja que este pão vitaminado, que com a força daquele pão Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então ele precisou se alimentar. Tá? Você está se alimentando? Você está se alimentando da palavra de Deus? Você está se alimentando do pão? Tá? Porque o Senhor, ele é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Então veja que em Jeremias, em Juízes, capítulo 15, 17 ao 19, Sansão, após esgotar toda a sua força, lutando contra 1000 filisteus, de uma só vez, ele clamou ao Senhor pelo revigoramento das suas forças. E o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, né? E saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou a reviver.
Então veja, irmãos, que o segredo é buscar ao Senhor, é se colocar na presença dele. Sansão, ele não estava mais, tá? Ele não tinha mais força. E no momento que ele se sentiu desta forma, ele clamou a Deus. Você tem clamado a Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem se colocado na presença de Deus? De que forma você tem se colocado na presença do Senhor? Aleluia! Então, quando nós clamamos, o Senhor, ele faz. Mas tem de clamar, não é só da boca para fora. A Bíblia, ela diz que nós temos de buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí, ele recebeu força. Glória a Deus. Porque quando ele bebeu da água, a água, a vitamina que Deus deu a ele, ele recebeu força. Louvado seja Deus. Então, veja que o seu espírito tornou e viveu. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Joel, do capítulo 3, o versículo 10, o profeta Joel, ele escreve: diga ao fraco, eu sou forte. Glória a Deus. Aleluia. Então está aqui a palavra do Senhor para nós. Mas eu não tenho força, eu não aguento mais, não dou mais, meu irmão. Você que está se achando o fraco, diga: eu sou forte. Eu sou forte. Aleluia. Eu tenho força em Jesus. Eu sou forte em Jesus. Eu vou vencer em Jesus. Eu vou me levantar em Jesus. Eu vou glorificar a Jesus. Então veja que a palavra do Senhor, ela nos diz. Joel, ele escreve: diga ao fraco, eu sou forte. Ei, você que está se achando fraco, diga hoje, diga agora pela fé. Aleluia. Diga de toda a sua alma, de todo o seu entendimento: eu sou forte, eu vou vencer em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa palavra, ela tem poder. Então, o que você tem profetizado para a sua vida? Bênção ou maldição? Se no momento que eu passo a dizer eu sou fraco, então todo o tempo eu vou ser fraco. Mas agora, se eu digo eu sou forte, o Senhor vai me fortalecer, eu vou vencer e eu vou glorificar o nome dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja que ele faz forte ao fraco. Creia nisso. Jesus, ele vai te fazer forte. Aleluia. Talvez até mesmo alguém chegou para você e disse: tu é fraco, tu não tem força, tu não pode nada. Mas a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? É Deus. Quem nos dá força é Deus. Quem nos dá ânimo é Deus. Então nele eu posso todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja, esta é, irmão, a vitamina espiritual para o fraco. O fraco tem de ser forte. Seja forte em nome de Jesus. Ele multiplica a nossa força. Nós vimos aqui, ele faz fraco ao forte, agora ele multiplica. Glória a Jesus. Ele multiplica as nossas forças. Mas eu tenho pouca força. A minha força é tão pequena. Mas Deus, ele pode multiplicar a tua força. Louvado seja Deus. O Senhor é o que multiplica as nossas forças. Pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se
fadigarão. Né? Vimos aqui Isaías 40, 31. Então, irmãos, ele multiplica. Aleluia. Né? Porque nós vamos ver que, por exemplo, quem corre, ele vai se cansando. Né? No decorrer da distância que ele corre, ele se cansa. Tá? Mas o Senhor, ele multiplica as nossas forças. A nossa carreira, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz que nós corremos como um atleta. O atleta, ele corre para ganhar, né, o seu troféu. A nossa corrida, a nossa carreira, não é contra o troféu aqui da terra, né? Mas a nossa corrida é para chegar ao céu, né? Caminhar para o céu. Aí você pode dizer, mas faz tanto tempo que eu estou na igreja, faz tanto tempo que eu vou para a igreja, né? Eu estou cansado. Mas nesta noite, Deus, ele pode, aleluia, dar força, ou melhor, multiplicar a sua força para que você possa prosseguir. Porque muitos nos dias de hoje estão dizendo, eu estou já parando. Né? Eu estou já parando. A minha força está pouca. Mas se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus, ele pode multiplicar a tua força. E a partir de hoje você pode buscar mais a Deus, pode ter mais ânimo, mais prazer de estar na igreja, mais prazer de buscar a Deus, mais prazer de ler a palavra, mais prazer de orar, mais prazer de consagrar a sua vida, jejuar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Porque, irmãos, ele renova. O Senhor como nós vimos, né? Aqueles que esperam no Senhor. Você está esperando no homem da terra ou no Deus Todo-Poderoso? Né? Então veja que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Então, quando você espera no Senhor, você não vai se fadigar, não vai se cansar, mas sempre vai ter o prazer de buscar ao Senhor, sempre vai ter o prazer de fazer a obra de Deus. E nós vimos em Jó, capítulo 17, o versículo 9, nós vimos que o justo, né, nós podemos ver, o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em força. Está vendo aí? Tá? Então veja que a palavra do Senhor, ela nos mostra, o justo seguirá o seu caminho fielmente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Né? Tem de ser justo, tem de ser fiel, tem de ser verdadeiro e tem de ser puro de mão. Né? É como diz o salmista Davi: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele, né, que é limpo de mão, né, e puro de coração. Louvado seja Deus. Né? Então veja, este subirá ao monte do Senhor. Né? As nossas mãos têm de ser, né, pura na presença do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Então assim nós vamos caminhando, crescendo em força. Eu sou justo, sou fiel, sou temente, sou obediente ao Senhor e sou puro de mão. Então assim eu vou tendo força a cada dia para prosseguir caminhando e servindo ao Senhor nosso Deus. Então veja, no Salmo de número 84, versículo 7, irmãos, nós vimos a palavra do Senhor que nos diz: vão indo de força em força, cada um deles em Sião
aparece perante Deus, tá? Então nós vamos indo de força em força, e cada um de nós vamos aparecer, Glória a né? Jesus. Como nós vimos aqui, cada um deles em Sião, né? Aparece na presença de Deus. Então, aqueles que vão caminhando de força em força, vão chegando à presença do Senhor. Tem aqueles que vão chegar só no dia do arrebatamento da igreja. Mas quantos de nossos irmãos que já não foram e já chegaram, já apareceram, já estão lá na presença de Deus, né? De força em força, se esforçaram, buscaram, né? Foram tementes, obedientes e chegaram à presença do Senhor. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 6, o versículo 10, né? Nós também podemos ver a palavra do Senhor. Você pode meditar, né, dentro desta palavra, tá? E aí nós vimos, né, que em Efésios 6:10 o apóstolo Paulo ele escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá? Então nós temos de nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, porque é Ele que nos fortalece, né? E assim podemos, irmãos, glorificar e exaltar o Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Então veja, né, para a nossa conclusão da palavra nesta noite, a Bíblia também, o Senhor, ele nos fala: o Senhor é aquele que multiplica as nossas forças e o nosso vigor. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é a nossa força, né? E o nosso cântico. E assim podemos dizer com autoridade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, o versículo 13. Aleluia! Então, irmãos, veja que nós precisamos confiar, né, acreditar e termos fé, né? O nosso cântico, como diz, a nossa força e o nosso cântico, né, vem do Senhor. E assim podemos dizer com autoridade. Diga nesta noite. Diga com autoridade. Aleluia. Receba a autoridade de Deus para que você possa abrir a sua boca e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Deus. Aleluia. Quem te dá vigor é Deus. Quem te dá força é Deus. Aleluia. Quem te levanta é Deus. Quem te dá graça é Deus. Aleluia. Tudo é Deus na nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos dizer ou abrir a nossa boca com autoridade. Aleluia. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo você vai poder naquele que te fortalece. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá força. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba nesta noite este pão. Aleluia. A vitamina da parte de Deus, da sua palavra. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como pão. É o pão vivo que vem do céu, que nos alimenta a cada dia. Então receba vigor, receba força, receba a graça de Deus na sua vida nesta noite. Aleluia, porque Ele tem o poder, aleluia, de te dar força, de te fortalecer. Aleluia, a vitamina
para a tua alma. Está aqui a palavra do Senhor. É esta vitamina, porque muitas das vezes você se alimenta de um tudo, mas continua fraco. Aleluia. Mas a vitamina está aqui. Glória a Deus. A palavra, para o teu coração, para a tua vida, para a tua alma nesta noite, que você possa receber vigor, aleluia, que você possa ser cheio da graça do Senhor, tendo este vigor para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, para todo sempre. Porque somente Ele é que pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite, esta palavra ela possa ficar no teu coração. Que Deus ele venha te dar vigor, força a cada dia. E que você possa ter a autoridade de Deus em dizer, aleluia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor, Ele tem o poder. Se tu quiseres, Ele pode te fortalecer hoje. Porque a Bíblia diz que Deus ele não invade a vida de ninguém. Ele só faz na minha e na tua vida, se nós quisermos. Se eu abrir o meu coração e dizer, Senhor, eu quero receber de Ti, então Ele vai me dar. Glória a Deus. Agora, se eu não quiser, o Senhor também Ele não dá, porque Ele não invade a vida de ninguém. Aleluia! É só se você quiser, é só se você crer. Aleluia, é só se você se prostrar diante dele, é só se você buscar a ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Porque muitas das vezes nós não acreditamos mais, nós não achamos que Deus não vai fazer nada, porque tem a dúvida, a incerteza, a incredulidade. Muitas das vezes está no nosso coração, e a Bíblia ela diz que Deus ele não opera onde há incredulidade. Você tem de crer, Você tem de crer. Eu tenho de crer para que eu possa ver a glória de Deus na minha vida. Então, irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde a cada dia. Nós vamos orar. E você pode orar juntamente conosco, você que está aí, talvez até mesmo se sentindo fraco, abatido e achando que não tem mais jeito, que Jesus não está lhe vendo, que o Senhor não está olhando para você. Ele está olhando, Ele está te vendo. Agora depende de você abrir o seu coração, entregar ao Senhor e dizer, Senhor, estou aqui, eu estou pronto, eu quero que Tu faça a Tua vontade na minha vida. E quando você fazer assim, aí Deus ele vai agir poderosamente na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.